tecnologia digital é hoje uma ferramenta e um parceiro nas tarefas mais insignificantes. Procurar um destino no meio da cidade, pesquisar informação, comunicar com o outro lado do mundo, gravar imagens, fotografar, tudo isto é possível com um simples objeto que nos cabe no bolso. Já não podemos viver sem elas, mas raramente nos preocupamos com o que estas pequenas ajudas guardam de nós e aprendem da nossa vida. As vantagens tecnológicas têm hoje um preço que se chama privacidade. Aliás, este é um termo que já não faz sentido porque, de alguma forma, ele deixou de existir. É realmente difícil nos dias que correm ter uma vida completamente privada, a menos que não se use telemóvel, não se use cartões multibanco, não se guie na via verde, etc. A partir do momento em que a pessoa começa a usar, não se usa a internet, a partir do momento em que a pessoa começa a usar algumas destas coisas, manter uma privacidade total é difícil. Depois aí as pessoas dividem-se, há aqueles que dizem, eu também não tenho realmente nada de especial a esconder e, portanto, fiquem lá com os dados, façam o que quiserem, e aqueles outros que tomam algumas cautelas, por exemplo, vão à internet em modo anónimo, não usam sistemas de e-mail como o Gmail que lê os mails e guarda a informação. Portanto, há pessoas que têm mais cuidado com isso e há outras pessoas que, também da maneira como usam as redes sociais, há pessoas que não usam sequer redes sociais, outras pessoas que usam redes sociais de maneira moderada e cautelosa, outras pessoas que põem tudo nas redes sociais e, portanto, varia muito. Também penso que nem toda a gente tem completa consciência quando está a usar, por exemplo, redes sociais ou mesmo a usar o Gmail, está de facto a colocar toda aquela informação sobre análise de sistemas que são usados pelas empresas. Passar numa via verde, levantar dinheiro, comprar na internet ou navegar por GPS, tudo é uma grande ajuda, mas também um enorme rasto digital que já não conseguimos apagar. Podemos achar que tal é insignificante ou que nada temos a esconder. Porém, este rasto digital que desvalorizamos vale milhões para muitas empresas que neste momento estão apostadas em registar o nosso perfil com uma exatidão que nos surpreenderia. Neste momento há muitas empresas que inclusive estão dispostas a dar-nos serviços em troca dos nossos dados. Por exemplo, a Google é um caso desses. A Google, que é uma das maiores empresas do mundo, basicamente vive com os dados que nós lhe fornecemos, e os diversos produtos que nos oferece, porque nós não pagamos nem para usar a Google, nem para usar o Google Mail, nem outros tipos de sistemas deles, são todos pagos, explorando e tirando valor económico dos dados que nós fornecemos. Mas nós até agora também temos preferido entregar esses dados e não pagar pelos serviços do que pagar pelos serviços. Portanto, é uma escolha. É uma escolha, mas, aos poucos, a liberdade de escolha é cada vez menor. A vida fundamenta-se hoje em artefactos digitais que se tornaram de tal forma banais que já nem damos por eles. Se quisermos a nossa privacidade de volta, teremos que voltar a viver em cavernas. Tal parece não ser opção. Vivemos antes fascinados com a suposta proximidade que as redes sociais nos oferecem. Colocamos ali tudo o que somos. As alegrias, as férias, os desânimos, as compras, até o que comemos. Para além dos comentários e dos likes, tudo são pequenas peças de um grande puzzle que, uma vez montado, revela com uma exatidão o mais íntimo de cada um de nós. Não apenas o rosto, mas o que pensamos, o que desejamos e acreditamos. Manuela Veloso há 30 anos que faz investigação em inteligência artificial. Nos últimos anos disparou o interesse sobre esta questão. E para esta investigadora, há uma razão para isso. A razão, de facto, é os dados, é a parte de digitalização de tantas experiências de fotografias, da maneira de se poder ir fazer crowdsourcing, ou as pessoas perguntarem labels, tudo agora mesmo, os nossos caminhos todos, o GPS, capta tudo. Nós ficamos, digamos, a humanidade, os nossos Fitbits, tudo, ficamos capazes de captar muito do que fazemos em forma digital.
Daí que, a partir do momento que nós traduzimos o que fazemos numa linguagem que eventualmente os computadores podem beneficiar desses dados, estamos a proporcionar exemplos para, de facto, as máquinas aprenderem como nós funcionamos. A inteligência artificial é a busca que, de momento, motiva grande parte da investigação científica. A evolução tecnológica possibilita hoje novos passos num caminho que já vem de trás. A inteligência artificial é uma tecnologia já com muitos anos. Começou a ser desenvolvida em meados do século passado e, portanto, tem mais de 70 anos de desenvolvimento, mas nos últimos anos encontra-se cada vez em mais produtos, não é? Em particular, encontra-se nos telemóveis, na forma como interagimos nos telemóveis, mas também nos sistemas que usamos, quando usamos um explorador para ir à internet, ou quando fazemos compras na internet e nos apresentam algumas coisas que provavelmente estaremos interessados. Portanto, tudo isso são aplicações de inteligência artificial. O cinema e a ficção científica há muito que antecipam o futuro e nos confrontam com uma realidade em que os sistemas de inteligência artificial se tornam superiores ao ser humano. Muita ficção já é hoje uma realidade. Outra está ainda no domínio da especulação. Não é óbvio que, de facto, as máquinas venham a superar o ser humano em termos de inteligência. E, em todo caso, acho que fica sempre a questão o que é inteligência, não é? Acho que não é simplesmente capacidade de cálculo. É interessante que o António Damasio, no seu último livro, ele fala sobre esta questão e diz que é basicamente impossível conseguir uma máquina que chegue sequer perto do ser humano, porque falta toda a dimensão das emoções, dos afetos. Portanto, não é tão claro assim que as máquinas possam superar-nos. O que já ninguém nega é a velocidade a que são anunciadas novas descobertas e a rapidez com que a novidade de hoje se torna obsoleta amanhã. O mundo avança veloz e dos filmes à realidade a distância vai ficando menor. Eu trabalho com micro-drones, que são mosquitos, mas que têm câmaras e microprocessadores associados com venenos na ponta e, portanto, para a eliminação de alvos iminentes, não é? Se é numa estação de comboios, por exemplo, e aparece um terrorista ou aquilo que nós chamamos de agentes não estaduais, se eu tiver uma destas abelhas ou mosquitos, eles parecem mais uns mosquitos e que fazem uma intervenção imediata, e eu não ponho uma estação de metro ou comboios onde estão milhares de pessoas em risco, não é? Eu elimino, em nome da legítima defesa, um indivíduo. Afonso Seixas Nunes é padre, jesuíta, concluiu um doutoramento sobre inteligência artificial aplicada ao uso militar na área do direito internacional. Um tema que divide opiniões. Primeiro, nós dizemos que as máquinas vão decidir já de si é um problema, porque então estávamos a dizer que estas máquinas são agentes morais e estamos longe de chegar a esse padrão. Em segundo lugar, nós temos que dizer a estas armas o que é que elas podem fazer e como é que têm que fazer. Ou seja, nós não podemos aplicar uma arma num campo de batalha que agora matem indiscriminadamente, porque isso é proibido pelo direito internacional. Portanto, basicamente, a mim parece-me que a atitude devia ser ao contrário, em vez de estarmos já com proibições, porque, como disse bem, este progresso é inevitável. Nós vivemos imersos nisto, portanto, eu acho que a nossa atitude não deve ser tanto de criticar e dizer isto põe em causa a dignidade da pessoa humana, porque se eu tiver armas que vão reduzir o dano colateral quase para nível zero, então eu até estou a proporcionar maior defesa dos valores humanitários na guerra. Portanto, eu não estou a fazer a apologia destas armas. O que eu penso é que se deve ter uma atitude contrária, a dizer, esta tecnologia é inevitável, tem que obedecer a estes parâmetros. Se não obedecer, não são legítimas, se não obedecer, podem ser utilizados. Ele foi um dos participantes no Vaticano, no encontro promovido pela Academia Pontifícia para a Vida, que refletiu sobre a necessidade de uma roboética. Especialistas mundiais da área da robótica, da teologia, da filosofia e da ética, para debater os perigos e as potencialidades das tecnologias em áreas como a saúde ou a guerra. La Chiesa ha una grande esperienza di riflessione sull'uomo e su quello che caratterizza la presenza dell'uomo nella storia, nel mondo.
Il tema della robotica, che è strettamente collegato a quello dell'intelligenza artificiale, tocca proprio questo rapporto tra l'umano e l'artificiale, tra quello che l'uomo è spontaneamente e quello che l'uomo può fare attraverso le sue capacità tecniche. Nesta matéria, os desafios não se colocam apenas a engenheiros. Os filósofos e teólogos têm também diante de si um caminho a percorrer. A reflexão teológica deve levantar questões antropológicas e deontológicas importantes para enquadrar as novas possibilidades. That machines, we program them with principles, with values, with decision-making process in order to take decisions. You will see the meaning of human action, of human agency, where a human person has intention, has the will, has a sense of discretion, has so many other characteristics like prudence to take an action. Can we attribute this to a machine? Mas as possibilidades são muitas e as vantagens indiscutíveis. E, como tal, este é um processo irreversível. Mesmo entre nós, as máquinas já começam a entrar até no campo assistencial. A Caritas Diocesana de Coimbra há alguns anos que tem desenvolvido o projeto Grow Me Up, um robô inteligente que procura interagir com os idosos no apoio domiciliário. Será sempre um complemento ao trabalho desenvolvido pelo cuidador e não um substituto. Os responsáveis da Caritas sublinham que o contacto humano junto do idoso deve ser sempre salvaguardado, independentemente da tecnologia criada. Para além do que já são as redes de família, de amigos e de cuidadores, a ideia é que este robô traga algo de novo, que seja mais um suporte do que um substituto. É uma realidade que também já se experimenta noutras partes do mundo e onde, por vezes, choca com as sensibilidades culturais e religiosas. Kojiro Honda, que também participou no encontro do Vaticano, falou da relação dos japoneses com os robôs, muito influenciada pela subcultura de animação manga, que tornou estas figuras muito populares. Japan has a severe social problem, that is the shrinking birth rate and aging population. Yeah, this is a big problem. So we should cope with that problem, and the robotician want to use their technology to resolve that problem. Yeah. So they at first they try to introduce robots to healthcare. No shintoísmo, religião maioritária no Japão, todo ser vivo tem uma alma e concebe um paraíso onde todos comunicam. Mas a máquina impede esta condição pura do ser e, como tal, a comunicação com a divindade. If you want your spirit function well, we should keep our body purified. So purification is very important to be moral or ethical. So Japanese people may think that fusion with robot technology means we cannot go back to the innocent body, so they refuse transhumanism. Mas falar de inteligência artificial e de robôs e imaginarmos seres mecânicos de forma humana é muito redutor e pouco tem a ver com a realidade. A inteligência artificial e a robótica assumem hoje várias formas e estão presentes em muitos campos da atividade humana. Aliás, começam a contribuir para reduzir essa atividade humana, o que coloca desde logo uma questão ética e social. Muitos postos de trabalho estão a desaparecer em favor das máquinas. Nas linhas de montagem ou nas caixas de supermercado, vemos como a máquina avança e o ser humano recua.
é algo que nos preocupa, porque como é que vamos de alguma forma compensar aquelas pessoas que não tiveram possibilidade de se especializar em determinadas áreas, têm trabalhos rotineiros e muito provavelmente irão ficar sem trabalho, não digo no imediato, mas começa-se a ver isso mesmo, por exemplo, ao nível dos supermercados, em que há muitas caixas que já não têm funcionários, não é? Os carros, que apesar de nos parecer ainda algo longínquo, já começa a acontecer. No fundo, o que é que vamos fazer às pessoas, não é? Que não têm outras habilitações ou outras capacidades, que não tiveram a oportunidade de as desenvolver, e o que vai ser da vida destas pessoas e de como é que a sociedade, que está a investir tanto numa área, terá naturalmente que investir noutra, que é as pessoas, no fundo, que são elas que constituem a própria sociedade. Eu acho que globalmente vai acabar por melhorar a nossa qualidade de vida, vai permitir que todos tenhamos melhores serviços mais baratos, que possamos fazer mais com o nosso tempo, mas tem naturalmente alguns riscos. O risco mais relevante que tem sido discutido agora é se vai ou não substituir e destruir emprego, se vai ou não criar novos e bons empregos e se vai ou não criar assimetrias entre aqueles que têm competências que são úteis nesta nova sociedade, ou nesta sociedade que vamos assistir nas próximas décadas, e aqueles que não têm essas competências e que, de alguma maneira, podem ficar excluídos. Na verdade, nada continuará como de antes. A nova realidade implica novas aprendizagens e novas competências, a começar bem cedo. Na China, atualmente, eu há pouco tempo soube que eles vão investir bilhões em ensinar a inteligência artificial ao kindergarten. Como é que se diz kindergarten cá? Jardim de infância. Portanto, imaginem, não é ensinar a inteligência artificial na universidade, ou doutoramento, ou mestrado, é no jardim de infância. Manuela Veloso recorda o que aconteceu no século XV com Gutenberg. Antes, o livro não estava acessível e, como tal, ninguém sentia a necessidade de saber ler. Mas a imprensa multiplicou os livros e a competência para ler tornou-se essencial. Nós estamos um bocadinho nesta altura em que, de facto, a computação que nós temos, os computadores, os dados, tudo isto que nós estamos a criar, põe um requisito ou põe uma exigência que as pessoas saibam mais do que só ler, escrever, contar, etc. Vai ser preciso um novo skill. Eu acho que há algumas áreas até que eventualmente são menos competitivas nesta altura, não é? Como diz a filosofia, a história, etc., poderão vir a ser mais importantes no futuro, uma vez que a criação de conteúdos vai ser mais importante, não é? Portanto, agora, cada vez mais, a entrega das notícias é feita por sistemas mais automáticos, diretamente para o telefone da pessoa ou para o computador da pessoa. Antes era preciso distribuir as notícias, etc. Portanto, a criação de conteúdos é cada vez mais importante. Portanto, vamos precisar de bons escritores, de bons atores de teatro, de bons artistas, de bons filósofos, de bons historiadores, para criar os conteúdos que vão ser cada vez mais importantes, uma vez que os mecanismos de entrega, que é a parte mais repetitiva, vão ser substituídos. Para a Igreja e para uma visão da humanidade alinhada com o Evangelho, os desafios passam por garantir o espaço do humano e da sua dignidade. Eu diria que a Igreja se sente confortável no meio digital. Eu acho que é uma grande oportunidade para anunciar o Evangelho. Claro que tem que ser uma presença qualificada, mas eu acho que é uma grande oportunidade. Eu estou a imaginar São Paulo assim, a usar com muito proveito os meios digitais para anunciar o Evangelho, não é? Portanto, eu acho que é uma enorme oportunidade. E aos participantes no encontro sobre roboética, o Papa Francisco lembrava: Dal Concilio Vaticano II, che sollecita il rinnovamento delle discipline teologiche e una riflessione critica sul rapporto tra fede cristiana e agire morale. Il nostro impegno, anche intellettuale e specialistico, sarà un punto di onore della nostra partecipazione all'alleanza etica in favore della vita umana. Un progetto che ora, in un contesto in cui i dispositivi tecnologici sempre più sofisticati coinvolgono direttamente le qualità umane del corpo e della psiche, diventa urgente condividere
con tutti gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scientifica e nel lavoro di cura. Entretanto, os humanos são ainda os detentores de qualidades que as máquinas estão longe de replicar. Eu penso que nunca haverá, digamos, necessariamente um sistema que seja superior em todos os aspectos ao humano. Uma máquina de calcular agora é superior a nós. Se quiser perguntar a raiz quadrada de 1357, não sabe fazer de certeza, mas a máquina tem. Portanto, nós já estamos, digamos, habituados a várias capacidades de fazer melhor que os humanos. Mas o segredo, no fundo, é como é que no futuro estes humanos e esta inteligência artificial vão interagir. Eu acho que, apesar de tudo, durante muito tempo vamos manter uma vantagem competitiva grande, é que nós somos muito flexíveis. Os sistemas que existem agora desempenham funções específicas bem, em alguns casos, mas não são sistemas flexíveis. Um sistema que é bom a conduzir um carro não é bom a traduzir, um sistema que é bom a traduzir não é bom a fazer uma análise de um contrato. Os seres humanos podem aprender a fazer todas estas coisas. E, portanto, durante muitos anos ainda teremos essa enorme vantagem da flexibilidade que se traduz na criatividade, na capacidade de fazer novas coisas para as quais não estavam planeadas à cabeça, etc. Num futuro mais distante é um bocadinho mais difícil prever, uma vez que os sistemas continuarem a evoluir, é difícil prever se não existirão sistemas que também, de alguma maneira, dupliquem ou copiem essa imensa flexibilidade que os seres humanos têm. Mas, perante este estado evolutivo do mundo há realidades a acautelar, a União Europeia parece estar consciente dos perigos da partilha indiscriminada de dados e de referências pessoais dos seus cidadãos. Access to data is in the center of this strategy. We have to encourage our public sector, our private sector, our people to use more systems based on AI. But we have to talk also about ethical principles connected with artificial intelligence. We have to talk about social aspects. Because as we all know, practically all what was created by human beings, people they used in good purposes and bad purposes. Inteligência artificial não é ficção científica nem algo que está para chegar. Faz parte do presente e está a aperfeiçoar-se de forma rápida. Não pode ser travada e requer da nossa parte atitude atenta e o desenvolvimento de novas competências, e não apenas técnicas. E acho que a presença da Igreja e dos cristãos neste meio é também muito importante. Acho que essa é uma presença humanizadora. Acho que é muito a questão. De certa forma, há um mundo novo que está em construção. Eu acho que nós temos que aprender a viver bem neste mundo novo. Não é? O mundo em que nós vivemos é também um mundo digital, não há propriamente um mundo digital e depois o mundo real. Bom, existe um mundo que é cada vez mais digital e que precisa ser humanizado. Não é? É interessante que virtudes como a compaixão, a honestidade, a justiça, muitas vezes ficam à porta do digital, não entram, não é? Mas têm que entrar. O digital, o tecnológico, a vastidão de possibilidades que estão a transformar a nossa vida. Para o bem, para o mal, uma vez mais, tudo depende de nós e das motivações que nos orientam no mundo.